Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos retomando a liturgia do tempo comum. Agora vamos até a festa de Cristo Rei. E esse ano, seguindo o Evangelho de São Lucas, nós estamos no 12º domingo do tempo comum e vamos acompanhar uma passagem muito significativa no Evangelho de Lucas, mas também que aparece em Mateus e Marcos. É uma confissão de fé de Pedro, lá em Cesareia de Filipe. Tem algumas particularidades, algumas semelhanças, algumas diferenças entre os três evangelhos. Lucas, ele fala que Jesus estava rezando num lugar retirado. Ele sempre apresenta Jesus em oração. E é nesse contexto que acontece o diálogo com seus discípulos sobre a sua pessoa. Ainda não havia uma clareza sobre o messianismo de Jesus. As pessoas achavam que ele era algum dos antigos profetas. Pedro é o interlocutor quando Jesus quis saber deles quem ele era. Ele fala o Cristo de Deus. Essa palavra Cristo, Messias, resume tudo aquilo que Jesus é e fez. Ele é o ungido de Deus. É a revelação do Pai. É com a sua vida que ele revela a Deus e revela também para nós o reino. Diante da pessoa de Jesus, nós somos convidados a reagir, ou nos fechando, como fizeram os dirigentes da época, que não aceitaram Jesus como Messias, ou seguindo a resposta de Pedro. Foi um ato de fé e modelo também de encontro e abertura a Cristo. Nós aprendemos com Pedro nessa resposta. Em Lucas, após a profissão de fé de Pedro, Jesus já prevê a sua Páscoa, fala do seu sofrimento, da rejeição, da morte, mas também fala da sua ressurreição. E apresenta, isso é próprio de Lucas, as condições para o seguimento. Ele diz assim: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Eu gostaria de partilhar com vocês algumas coisas sobre essas afirmações de Jesus. Ele fala, se alguém me quer seguir, olha só, seguir Jesus tem que ser na liberdade. Ele não obriga ninguém a seguir o seu caminho. É uma opção livre e consciente. Ele fala, renuncie a si mesmo. Seguir Jesus tem as suas exigências. O discípulo deve se desfazer de toda ambição pessoal. Renunciar a si mesmo, não é negar a vida, mas viver nessa condição de pobreza, de humildade. A humildade é o remédio para curar as feridas dos nossos corações. A resposta a Jesus Cristo e ao reino exige, então, essa nossa conversão, despojamento e abertura. Depois ele fala, tome sua cruz cada dia. Nós sabemos que para os romanos a cruz era um instrumento de suplício, de tortura e morte. Para os judeus era um escândalo, era uma vergonha, era maldição morrer na cruz. Para Jesus, a cruz é consequência do seu caminho de serviço e de amor. Então, para nós cristãos, ela é a nossa redenção. Eu gostaria agora de partilhar com vocês algumas experiências que nós podemos fazer pessoalmente da cruz. Primeiro, a cruz da vida cotidiana. Às vezes, a monotonia de uma vida sem brilho, a cruz das diversas atividades rotineiras, da profissão, de uma missão que nós exercemos, da vocação, às vezes a cruz da idade, da doença, de uma deficiência. Como é que nós carregamos essas cruzes? Nós temos que aprender, irmãos, com o valor de uma vida simples. O dia a dia nos ensina. É aí que nós vamos aprendendo. Quem vive no amor sabe ver a realidade comum como um esplendor particular. Tem um cardeal que dizia assim, que o lugar mais seguro para a gente viver a santidade é o nosso dia a dia. Por isso é preciso ter paciência, confiança, com os acontecimentos, contratempos, fazer as pazes com a nossa humanidade. É assim que nós vamos aprendendo, vamos crescendo e encontrando o caminho da santidade. Também nós podemos falar da cruz da vida em comunidade. Por exemplo, viver em família não é muito fácil, não. Viver numa comunidade religiosa, numa paróquia, no local de trabalho, numa escola, nos diversos ambientes onde nós frequentamos, a gente se relacionar com os outros.
O relacionamento humano é um lugar de revelações. Aí nós temos que exercer mesmo a paciência, né? A confiança. Mas aí nós podemos crescer também com os outros. Depois a cruz da vida espiritual. Raramente a nossa vida espiritual é como nós desejamos. Ela é feita de altos e baixos, né? Enfrentamos os nossos problemas, às vezes as nossas afeições desordenadas, as nossas crises. Que frutos a nossa vida espiritual está produzindo? Não desanime. Enquanto você estiver se esforçando, com certeza Deus estará te amando. Jesus não suprimiu a dor e o sofrimento, mas assumiu a cruz sem revolta. E é isso que ele nos ensina. Nós não buscamos sofrimento pelo sofrimento, mas ele aparece. Então nós precisamos aprender a acolher essas experiências e fazer brotar delas também a esperança e a confiança em Deus. Se nós temos Jesus, a vida, mesmo com a cruz, é mais bela e é mais humana. Se temos fé, sabemos que Deus está conosco e por isso não tememos. Eu gostaria de dizer que às vezes as perdas e os sofrimentos podem provocar choro, lamento, mas são ocasiões também de purificação e de conversão. Ser cristão é viver como Jesus. E Paulo nos ensina que o batismo nos dá uma identidade. Nós colocamos uma roupa nova, que é a roupa de Cristo, principalmente a roupa do seu amor, do perdão e da paz, e ali está a nossa força para vivermos as experiências boas, mas também as experiências difíceis da vida. Com Cristo, seguimos em frente na esperança. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.